Antes de nós cantarmos, gostaria de convidar a congregação para orarmos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, na Tua Santa Casa, com o intuito de louvar o Teu nome e honrar somente a Ele. Nos abençoe nossos lábios, que nós possamos louvar em grande reverência, em nome de Jesus. Amém. A música que nós vamos cantar agora é a música que tem por título Ao Olhar para a Cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os cristãos, que somos salvos, é o poder de Deus. Que nós possamos louvar agora sobre essa loucura, né, para o mundo, que é o poder da cruz de Deus.
nós possamos ser alcançados por essa graça de Deus. Basta a gente aceitar, não é mesmo? O amém que vocês responderam para o Adriel foi bastante fraco. E nós vivemos essa mensagem diariamente. Cristo morreu por nós, isso é motivo de alegria. É graça, é bênção, é amor. Então eu quero ouvir um amém bem forte, mas não para a gente, mas sim para Deus. Amém, igreja? Amém. Que possamos sempre ter esse cântico no nosso coração e ter a certeza que o amor dele nos salvou. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui hoje para poder então entoar louvores em seu nome. Vamos cantar a música Poder do Amor. Sei que estamos em pequeno número aqui, mas eu quero ouvir a igreja cantando bem forte. Dá para ouvir vocês, vamos lá. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada
nós possamos planar na amplidão com o poder desse amor, o amor de Deus. E em motivo de reverência que eu convido toda a igreja a ficar de pé para cantarmos mais uma vez um louvor que tem por título Falar com Deus. Que essa música, ao entrar nos nossos ouvidos, ela possa soar como uma oração. Em nome de Jesus. Queremos ouvir só a igreja agora. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Da forma que estamos, vamos falar com o Altíssimo.
Querido Deus, amado Pai, estamos em Tua presença, Pai, para Te agradecer pela Tua misericórdia, Te agradecer porque um dia o Senhor demonstrou o maior amor se entregando na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor possa estar conosco, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada. Fica também com os nossos familiares onde eles estiverem, que nós possamos abrir nossa mente para entender o que o Senhor quer nos falar essa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gostaria de cumprimentar os queridos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, que vieram aqui nesta casa para adorar e exaltar o nome de Deus. Sejam bem-vindos, que vocês possam sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nosso meio. E uma alegria tê-los aqui conosco para adorarmos ao Senhor. O livro de Isaías diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, conhecereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. O Senhor quer nos oferecer sempre o melhor desta terra. Ele quer nos abençoar com sua graça, com seu amor, com seu perdão. E é necessário que nós tenhamos um coração disposto a obedecer, a servir e a amar. E neste momento nós temos a oportunidade de adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Nós convidamos o nosso diácono para passar as salvas. Estamos em tua casa, neste lugar santo, e sentimos, Senhor, a tua presença, a presença do Espírito Santo. Sentimos, Senhor, a tua mão dirigindo as nossas vidas, os nossos projetos e sonhos. Te pedimos, Senhor, perdão naquilo que estamos procedendo de forma errada, equivocada. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa habitar em nós e que possamos, Senhor, a cada dia refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Queremos também, Senhor, consagrar os dízimos e ofertas, mas também queremos consagrar a Ti, Senhor, as nossas vidas, para que tudo que nós venhamos a fazer tenha como propósito que o Teu nome seja exaltado. Abençoa, Senhor, o mensageiro desta noite e aos queridos irmãos que aqui chegaram e aqueles que irão acompanhar pelas redes sociais, que eles possam sentir o comunicado do Espírito Santo aos seus corações. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora uma música especial e, na sequência, a mensagem.
os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Que eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas Deus me olha a todo instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Ontem, mas graças a Deus estamos aqui juntos para adorar nosso Deus. E eu queria começar dizendo que vocês são muito especiais e amados por Deus. Todos vocês que estão aqui e todas as pessoas que estão assistindo em casa pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos e que nós possamos refletir um pouquinho sobre a mensagem da cruz que Deus mandou para cada um de nós. Eu primeiramente queria agradecer o convite do Álvaro, que está ali atrás, e do ancião Josué para a pregação. Aceitei o convite e hoje estou aqui. Não tenho muita experiência, mas vamos juntos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Eu me chamo Felipe, sou membro aqui da Serraria, frequento o PG Jovem, o PG Levitas, que é aqui na igreja mesmo. Eu vim acompanhado aqui da minha mãe, Dona Joseti, e da minha namorada Vanessa. Mais uma vez, boa noite a todos. E eu gostaria de que vocês... O tema do nosso sermão é cruz igual ao amor. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 27 ao 31, do 31 ao 44.
eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Eu gosto muito de abrir a Bíblia várias vezes durante a mensagem. E eu gostaria que vocês me ajudassem, que cada um abrisse um texto diferente. Que eu queria que um abrisse em Mateus 27, 31 a 44, outro em João 19, do 1 ao 3, e um em João 19, 19. Mateus 27, do 31 ao 44. Pode ler, se alguém já abriu aí. Em João 19, do 1 ao 3 diz: Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e o vestiram como um manto de púrpura. Chegavam a eles e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e lhe davam bofetadas. Em João 19 diz o seguinte: Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Bom, Jesus, ele passou por todo tipo de constrangimento, humilhação. Ele foi escarnecido publicamente pelas autoridades daquela época. Os soldados que têm fé pública deveriam prezar pelo bem-estar do povo e manter a ordem pública. Estes zombavam e escarneciam de Jesus. Jesus Cristo foi açoitado e condenado à crucificação sem jamais cometer crime algum. Um inocente que foi condenado à morte, um cordeiro sem mácula. Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você, para nos reconciliar com o Pai. E, conforme diz lá em João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela época de Jesus, existiam vários tipos de condenação, vários tipos de morte, para os condenados, tipos diferentes de morte, como enforcamento, apedrejamento, jogado na fogueira. Mas qual seria o pior tipo de morte que existe naquela época? Nós vamos ver agora alguns autores que falam sobre o pior tipo de morte que existia naquela época. Plautus, ele foi um escritor romano que viveu de 230 a 134 a.C. Este escritor romano, ele fornece evidências sobre a crucificação de Cristo. Este autor escreveu peças teatrais mencionando a terrível crucificação de escravos. E ao que tudo indica, já na época de Plautus, as pessoas mais simples costumavam usar a palavra crux, que significa cruz, como uma espécie de gíria ou xingamento vulgar ou palavrão. Ou seja, tem palavras que, se eu falar aqui no púlpito, vai ser tido como: nossa, você não pode falar esse tipo de palavra aqui, porque é um palavrão, palavra vulgar. E cruz, na época de Plautus, era uma palavra muito vulgar, que não se poderia ser dita. E já naquela época, já era zombado pelos mais gentis essa palavra cruz.
Na famosa confissão de Excelédios, o escravo, sugeria a condenação em massa de escravos à morte de cruz. Nessa confissão, ele dizia o seguinte: eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois é lá que estiveram meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô e meu tataravô. Ou seja, nessa confissão de Excelédios, que ele era um escravo, ele já dizia que o destino dele seria a morte de cruz, que naquela época, conforme existia o seu pai, seus bisavôs, seus antepassados, conforme eles diziam, todos morreram de cruz, e ele sugeria que a morte dele seria de cruz, sugerindo a crucificação em massa de escravos. Ainda continuando, Cícero foi um escritor, ele foi um dos grandes expoentes do direito canônico, que é o direito romano, um brilhante advogado da época de Júlio César. Cícero, ele chamava a crucificação de sumo suplício, que traduzindo se refere à morte de cruz como o pior tipo de morte, a pior forma de tortura que se possa imaginar, a mais cruel e a mais angustiante tipo de morte que poderia existir naquela época. Flávio Joséfo descreveu a morte de cruz como a mais desgraçada de todas as mortes. Este autor ainda afirma que no ano 70 depois de Cristo, na destruição do templo e de Jerusalém, relata que nesta época o registro mandava crucificar cerca de 500 judeus por dia. Ou seja, muitas pessoas eram crucificadas em massa, muitos escravos e judeus eram crucificados à morte de cruz. Eles morriam na morte de cruz. E esse autor, ele declara que a mais desgraçada de todas as mortes seria a morte de cruz. Vários autores aí relatando a morte de cruz. Dando continuidade no texto, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 27, 45 ao 50, dando continuidade na leitura do texto base. Alguém poderia ler? Mateus 27, do 45 ao 50. Mateus 27, tem pressa não. Mateus 27, do 45 ao 50. Dando continuidade nos textos. Continuidade. Louvamos a Deus, irmãos, porque a morte de cruz não foi o fim. Você pode dizer amém? Foi a concretização do plano da redenção. Em Romanos 23 e 24, diz o seguinte: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Porque o salário do pecado, em Romanos 26 e 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo, ele não pecou, por isso ele não merecia morrer, foi por amor. Nós pecamos e nós merecíamos a morte. Como disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Esse foi o plano da redenção. Como Cristo não pecou, ele não merecia morrer. Nós pecamos, nós merecíamos a morte. Mas Cristo, para nos reconciliar junto com o Pai, ele morreu na cruz por mim e por você. Cristo, com amor, pagou o preço dos nossos pecados, mediante seu sangue derramado na cruz de Calvário. Amém? Vamos abrir agora mais um texto. Eu gosto muito de abrir a Bíblia, viu, irmãos? Como eu já disse. Vamos abrir em João 3,16 ao 21. Alguém poderia ler também, me ajudar aí?
Eu gosto muito de abrir a Bíblia, como vocês já perceberam. Até os 21, 16 ao 21. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, desde a fundação do mundo já tinha um plano da redenção. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade desde a separação do Éden. E Deus já tinha um plano para nos redimir. Em João, do 1 ao 5, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Mais uma vez mostrando que Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns autores sugerem que Jesus estava lá desde o princípio da fundação do mundo. Eles estavam lá, já sabia da concretização do plano da redenção, que ele viria para redimir a humanidade. Amém? Alguém poderia abrir agora em Isaías 53, do 5 ao 11? Amém? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor, pois ele pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Amém? Como o próprio texto menciona,
que o justo, quando der a sua alma a ele como oferta pelos seus pecados, ele verá a sua posteridade, e Deus prolongará os seus dias de vida, fazendo a vontade do Senhor prosperar em suas mãos. Mediante o sacrifício de Jesus, que agradou a Deus, mediante os seus frutos do futuro, a nossa conversão, a minha conversão, a sua conversão, irá satisfazer a vontade do Senhor, se nós crermos no sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Agostinho, ele fala o seguinte: se você quer saber o seu valor, olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. John Stott diz o seguinte: se a cruz não for o centro de nossa religião, a nossa religião não é de Cristo. Billy Graham diz o seguinte: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o incomensurável amor de Deus. Ou seja, vários atores apontando a temível morte de cruz, mas também a beleza do amor de Deus por mim e por você. Amém? Ellen White, ao descrever a crucificação de Cristo, ela diz o seguinte, ela relata a cena da crucificação de Cristo do seguinte modo. Ela diz o seguinte: o Filho de Deus, que não tem pecado, está suspenso, moribundo numa cruz. As suas costas estão rasgadas por ter sido chicoteado 2 vezes. As suas mãos, que se estendiam continuamente para abençoar os outros, está cravada nas barras de madeiro. Os seus pés, que tinha caminhado infatigavelmente em missão de amor, estão cravados. A sua fronte real está perfurada pelos espinhos, que formam a coroa de escárnio. Ele tudo sofre sem a presença fortalecedora do Pai. Por isso, ela diz: nunca esqueçamos que foi por nós que Jesus consentiu suportar esse fardo incrivelmente de culpa, Ele mesmo para nos abrir as portas do paraíso. Um certo autor, ele diz o seguinte: a cruz é o último argumento de Deus para demonstrar o seu amor para com a humanidade. Quando todos os outros argumentos falharem, a cruz de Cristo é o último argumento de Deus para mostrar o seu amor por mim e por você. Já para encerrar, vamos abrir o último texto, que é em Mateus 28, do 5 ao 6. Louvamos a Deus, irmãos, porque a cruz não foi o fim. Ele não está mais naquela tumba fria. Ele ressuscitou dentre os mortos e a morte não prevaleceu sobre ele. E nós o aguardamos naquele glorioso dia, quando ele voltar nas nuvens do céu. Que eu e você aceitemos o sacrifício de Cristo por nós, pelo seu sangue derramado naquela cruz por cada um de nós, por mim e por você. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu
ensanguentado, quase inerte a cega cena, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não, e vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor dos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrindo os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o meu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. E eu fui o culpado. Amém. Foi por mim, foi por você que Cristo se entregou. Tudo que foi escrito na Bíblia visa a breve volta de Jesus. Aqui está a palavra de fé minha, a regra de fé minha e a sua regra de fé. Creia no sacrifício de Jesus. Creia que você saia daqui com a sensação de que seus pecados foram perdoados e que sua vida espiritual seja renovada. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Senhor, nosso amadíssimo Pai, graças te damos porque em mais uma noite podemos refletir um pouco mais sobre a Tua palavra. Que Teu sacrifício na cruz não seja em vão naquele grande dia da Tua volta, Senhor. Que nós possamos estar de braços abertos esperando o dia que o Senhor voltar. E que a cruz de Cristo seja a maior lição e motivação de amor por mim e por cada um de nós que está aqui. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nos leva em segurança para os nossos lares. Perdoa nossas falhas e vem estar conosco. Isso é que eu te peço e já te agradeço. Em nome por amor do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém.
sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça